boa noite. Estamos ao vivo aqui novamente pelo canal do NUSP Saúde e Práticas Integrativas, todas as terças-feiras, às 19 horas. E hoje nós vamos chamar aqui uma convidada muito especial. Vamos ter um papo aqui muito bacana, o acolhimento e o apoio do tratamento floral no tratamento oncológico. A gente encerra aqui, o Outubro Rosa, que deveria ser o ano rosa sempre, Não deveríamos falar desse tema somente no mês de outubro, Mas sim ao longo de todo o ano. Mas hoje em especial, A gente está na última semana de outubro e nós vamos encerrar esse ciclo que nós do NUSP fizemos aqui ao longo do mês com esse tema tão importante, do Outubro Rosa, com a presença da nossa querida parceira, a Thalita Margonari, Laruzzi, do Florais de Saint-Germain. Também Florais de Saint-Germain já é um parceiro do NUSP, e eu dou as boas-vindas a todos que já estão aqui presentes. Então eu vou chamar já aqui a nossa convidada, a Thalita, e a gente já vai conversar o nosso papo aqui. Olá! Oi, tudo bem? Noite, tudo bom? Bem-vinda! Ai, que felicidade participar dessa live. Gratidão pelo convite, Fernanda, o NUSP também. Felicidade é nossa de ter você aqui com a gente hoje. Muito bom, viu? Muito obrigada por aceitar nosso convite. Vamos falar de um assunto bem importante hoje aqui, mas vou fazer aqui as primeiras apresentações aqui, depois eu vou deixar aqui a Thalita se apresentar também, mas eu vou falar um pouquinho também sobre ela, Primeiramente, para quem está aqui pela primeira vez, o NUSP, Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, é um movimento que nasceu em 2023, pelas mãos da nossa coordenadora e idealizadora, a doutora Ana Monteiro, com o objetivo de trazer conhecimento e ciência às práticas integrativas, expandindo a consciência das pessoas, trazendo conhecimento, quebrando paradigmas, quebrando preconceitos, que a gente vai falar isso ainda, ou seja, medicinas milenares, ancestrais, a gente ainda se depara com preconceito em pleno século XXI, com medicinas que têm mais de 5.000 anos, mas infelizmente ainda a gente enfrenta essas barreiras, mas que aos poucos estão sendo dissolvidas, felizmente pelo conhecimento, e nós do NUSP nos sentimos, esse papel a gente quis abraçar, e é um papel também muito meu, uma bandeira minha. Eu sou Fernanda Ornelas, eu sou uma das conselheiras do NUSP, também desde o início de 2023, e eu sou terapeuta naturopata, eu tenho formação em naturopatia, nas práticas integrativas, eu também sou terapeuta floral, vamos falar muito aqui dos nossos florais, maravilhosos, ferramenta incrível, poderosa, libertadora, e eu trabalho com diversas práticas integrativas, com foco na medicina tradicional chinesa, aqui em São Paulo, na Holístia, saúde integral e complementar, aqui no bairro do Paraíso. E hoje, então, temos a nossa convidada, a Thalita. Thalita, estamos aqui pelos florais de Saint-Germain, aqui quem estiver acompanhando aqui, aqui no Instagram também dos florais de Saint-Germain. A Thalita, ela é a terapeuta também, terapeuta floral, instrutora, pesquisadora também, pesquisadora, os florais de Saint-Germain têm essa tônica de pesquisa, que eu achei muito bacana. Ela trouxe pesquisas aqui muito interessantes hoje para comentar aqui com a gente, E ela promove, diversos cursos. Vamos falar também os cursos dos florais de Saint-Germain que estão hoje aqui em andamento, e os que vão vir também, um apoio aqui também do NUSP. E a Thalita vai contar para a gente. Então, além de pesquisadora, instrutora, ela também está no comando hoje também, dos florais de Saint-Germain, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Já tivemos a honra de receber aqui também no NUSP, numa live, o Dr. Valdemar Castro, que é cônjuge, marido, da doutora Thalita, falando sobre a Beyond Própolis, Também foi uma noite impressionante, Muito tema bom, abelhas e própolis, que eu fiquei encantado com o tema. Eu tive o prazer de estar falando com ele e de trazer esse tema também, Então,
Thalita, novamente, bem-vinda. Conta um pouquinho sobre você, sobre os florais de Saint-Germain, aí já, né, desde 1996. Conta um pouquinho para a gente, Thalita. Vamos lá. Eu não sei se para você está cortando um pouco a minha internet. Acho que eu vou mudar de... Não. Não, eu tô te vendo. Eu não sei se... Então tá bom. Qualquer coisa eu mudo de ambiente, porque Tá às vezes ótimo. para mim tá dando uma Eu vou pedir cortada. também para as pessoas que estão aí, se alguém não tiver com alguma dificuldade de imagem, avisar, tá bom, gente? Isso. Obrigada. Obrigada. Então, sou filha da Neide Margonari, a mãe sintonizadora dos florais de Saint-Germain. E trajetória, inicialmente, eu comecei minha trajetória dentro dos florais de Saint-Germain, mas auxiliando a minha mãe nessa parte administrativa. E com o passar dos anos, eu fui sentindo essa necessidade de realmente conhecer essa ferramenta. Então, como arquiteta, é interessante que eu trago para dentro dos florais Saint-Germain todo esse planejamento estratégico de projetos. Então, eu tenho essa visão realmente global, mas o lado humano das terapias foi me puxando, o cuidado. Então, eu acabei me formando também, me aprofundando, né, em uma pós-graduação em arte-terapia, terapia. Então, para ter essa percepção do ser humano com essa visão mais integrativa. Então, fui ampliando esse meu olhar. E eu fico assim muito feliz e muito grata pelo convite dessa live, porque quando a gente fala, né, de Outubro Rosa, do autocuidado, os florais, a minha gata empurrando o meu braço aqui, os florais, eles vêm também promover essa prevenção, porque quando a gente fala de floral, de terapia floral, a gente está falando de manutenção de saúde, desse autocuidado que muitas pessoas esquecem. Sutil, mas também tão profundo. Exato. Obrigada, viu? Na verdade, como a gente sempre diz, né, e já o Dr. Bach dizia, né, que todos os nossos distúrbios físicos têm origem emocional, né? Então, os florais, eu digo que eles são fertilizantes, né? Eles preparam o terreno, inclusive para a pessoa passar melhor por tratamentos médicos, né? E principalmente para a pessoa não adoecer. Floral não vai tratar câncer, ele vai tratar a pessoa, para ela evitar e para ela passar melhor pelo processo, né, Thalita? Exatamente, porque, olha só, dependendo daquilo que você está sentindo quando você acorda, aquela tua emoção, aquele teu sentimento, você já dá o tom para o seu dia. Como esse universo interior dos sentimentos, das emoções, eles determinam, eles nos trazem escolhas de vida. Então, esse olhar para o sentir humano é muito importante, muito importante. E a terapia floral, eu sinto que ela é muito profunda para atuar nesse campo. Com certeza. Thalita, fala um pouquinho aqui, como que a Dona Neide, a Dona Neide Margonari, ela é artista plástica, arquiteta, como que ela foi para esse mundo dos florais? Conta um pouquinho aqui, curiosidade para quem não conhece. Então, é verdade, para quem não conhece essa história, é interessante que minha mãe, ela tinha um arquiteta, artista plástica, sempre com um teor muito metafísico, abstrato. Ela ganhou prêmios em Roma, no Museu de Arte Moderna. Então, assim, ela tinha uma grande abrangência e atuação nas artes plásticas e na arquitetura. E foi muito interessante que ela estava passando por um processo muito difícil, de sofrimento mesmo, assim, emocional. Tinha descoberto um nódulo no seio, então ela foi buscar ajuda. E olha só que interessante, ela foi buscar um psiquiatra, só que era um psiquiatra homeopata. Então, nesse processo, bem um pouquinho antes de 1990, ela começou a tomar os florais de Bach e começou a tomar homeopatias. E durante esse processo, ela começou a ter grandes processos de consciência. Então, ela começou a ter sonhos, acessar, ela acha que são vidas passadas. Então, foi um processo de interiorização e grande expansão de consciência. E ela não, assim, ela começou a perceber a atuação, tanto do floral como da homeopatia, nesse campo dela de consciência, de autoconhecimento, autocuidado, e ela foi estudar os florais, foi fazer curso dos florais de Minas, foi fazer curso dos florais de Bach,
foi se aprofundar. E lendo um dos livros do Dr. Bach, escritos selecionados do Dr. Bach, ela leu uma frase que ele citava a grande fraternidade branca. Ele tinha bases também da teosofia, né? Sim. Então, ela foi começar a buscar quem são esses seres? São seres que vestem branco. E foi muito interessante que conjuntura, eu falo do universo, eu tinha uma professora de flauta, eu fazia flauta doce nessa época, quase adolescência, ela voltou para a Áustria e deixou uma caixa de livros com uma outra professora minha, e que essa caixa tinha todos os livros da Grande Fraternidade Branca. Então, quando minha mãe começou a buscar e foi falar com a minha professora de percussão, essa caixa de livros foi parar nas mãos da minha mãe. Então, todo esse processo de conexão com o Eu Sou, o livro de ouro de Saint-Germain, onde trouxeram grandes e profundas transformações para ela, ela virou vegetariana. Então, 1990 foi um ponto que ela chama de o chamado vegetariana, começou a meditar 3 vezes por dia, se separou do meu pai, virou celibato. Então, foi todo um processo de purificação dos corpos que eu sinto, sabe? De autoconhecimento. E somente depois de 3 anos que, naturalmente, ela foi sintonizar uma essência floral. Então, 1993, ela, por conexão cardíaca, como uma força eletromagnética mesmo entre ela, reino vegetal, a planta, uma planta do jardim da casa dela, que é o Unitatum, a essência Unitatum, que trabalha a rejeição. Foi o primeiro. Isso, foi o primeiro floral. Ela sintonizou e, de repente, a partir desse, ela começou a sintonizar outras essências, mas ela nunca imaginava que iria ter, assim, desenvolver um sistema floral. Né? Exato. Isso é muito comum, né, Thalita? As pessoas, assim, mais assim, intuídas, né? São essas, né, como a dona Neide, ela não pensou, vou criar um sistema, ela simplesmente foi fluindo, né? E os florais de Saint-Germain, as flores são todas flores nativas aqui do Brasil, América Latina. Conta pra gente um pouquinho. Então, as essências, elas são feitas na Mata Atlântica, né? Mas nós temos plantas que já foram inseridas, que são exóticas, que nem a maçã, que vem da macieira. Ele não é da nossa mata, da nossa flora. Ele foi inserida no início de 1930, se eu não me engano, 40, aqui no Brasil. Então, a grande maioria sim, mas nós temos 3 essências florais que foram sintonizadas fora do Brasil, que é o Aveia Selvagem, que é o Wild Oat de Bach, que ele foi sintonizado em Sagres, Portugal. Temos o Oliva de Fátima, que é o Olive, que foi sintonizado em Fátima, Portugal também. E o Abier de Lourdes, que é um pinheiro, que ele foi sintonizado em Lourdes, na França. Nossa, que 2 lugares também fantásticos esses. Porque Lourdes são essências florais que, no preparo, minha mãe utilizou a água de Lourdes e a água de Fátima, né? Aquela força do local no preparo dessas matrizes. Que maravilha! Nossa, que lindo, hein? Que história bonita. Eu conheci um pedaço, agora hoje eu estou aprendendo mais aqui. Acho que quem está presente aqui também, que não conhece, né? Não conhece o sistema, porque as pessoas perguntam, florais, existem vários sistemas, né? O sistema do Dr. Bach, o sistema dos florais de Saint-Germain, é mais um sistema, né? Mas aqui existem outros, cada um que tira suas conclusões, né? O sistema dos florais de Saint-Germain também nasceu dessa forma bonita aqui com a Neide Margonari, né? Então, isso é um diferencial, né? Do que um sistema, assim, que vamos criar um sistema, vamos pesquisar, ok, né? Nada contra, mas um sistema que nasce desse jeito, né? Dessa forma como você está colocando aqui, realmente tem algo a mais, né? Realmente é algo a mais. E Thalita, hoje a gente vai falar desse tema, né? Tão dolorido, importante, né? O caminho do tratamento oncológico, né? Ele é muito desafiador, né? Para quem já enfrentou, para quem tem familiares, né? Amigos, enfim. Ele é desafiador tanto para o corpo quanto para a alma, né? Porque é um sofrimento muito grande, né? Inclusive para os familiares. Envolve medos, preocupações, né? Em graus elevados, né? Conta um pouquinho para a gente, né? Já entrando nesse tema, mas falando um pouquinho
do mecanismo dos florais, né? Aí depois a gente entra no tema que eu me adiantei um pouco, fiquei animada aqui. Mas vamos contar, de repente tem pessoas aqui que não conhecem, pessoas que não conhecem o que são os florais e como eles atuam, né? Até para a gente quebrar um pouco esse paradigma, né? Conta pra gente Isso, o mecanismo, porque às vezes né? existe um pouco de preconceito, às vezes, com a terapia floral, justamente porque falar é uma aguinha de flor, porque realmente existe uma simplicidade por trás da terapia floral, porque a gente utiliza a luz do sol ou uma fervura, né? Flores, então a gente faz uma infusão de flores. Então toda essa simplicidade, ali a gente tem a força dos 4 elementos, água, ar, terra e fogo. Mas, enquanto eu falo, isso é muito, eu acho que é muito forte isso, enquanto a gente tem a água, por exemplo, ali, então a terra ali nas raízes, a água dentro do tronco e dos galhos, né? O ar nas folhas, a gente tem o fogo nas flores. Então a gente tem uma concentração vital muito grande nas flores e ao mesmo tempo ali tem aquele éter do calor da transformação, da transmutação. Então, e é esta energia que a gente trabalha. Isso é luz. E se a gente for estudar um pouco de física, a luz, ela também dá forma, ela carrega conteúdo. Então, quando a gente trabalha com uma essência floral, a gente tem toda uma força, passado, presente e futuro, daquela planta, daquele ser. É uma força da natureza que está atuando na nossa natureza. Então, a gente tem ali uma informação daquela planta, mas de um nível extremamente sutil, que vai atuar nos nossos campos sutis. Só que, através da biofísica, quando a gente começa a aprofundar esse mecanismo de ação, a gente vai cada vez mais entendendo como que essas energias, o Valdemar fala muito no curso de Fisiologia Bioenergético dele, sobre o PIN, que é proteína integral de membrana. Então, as células elas têm essas proteínas e elas recebem frequências eletromagnéticas. Olha só que interessante. E a luz, o biofóton, ele é também uma força eletromagnética que só que ele tem várias formas. Onda e também como um espectro, né? Então, ele tem vários tipos de manifestação. Então, a gente tem um biofóton da natureza que ativa, na verdade, os nossos biofótons. Então, as pessoas ainda, com a biofísica, a gente precisa aprofundar esses temas, perceber o que acontece com a mitocôndria, a própria, como que a gente fala, essa comunicação da luz dentro de nós que existem, né? Esses biofótons estão dentro de nós. Eu ainda não estudei a biofísica com profundidade, mas quem já estudou pode aprofundar nesse tema, trazer um pouco mais de informação depois para você aqui por outras lives. Eu acho que tem gente que entende dos biofótons, né? Então, é essa força que vem atuar no nosso campo, tá? Só que por um lado muito sutil. E é interessante que, por exemplo, quando a gente fala da Neide Margonat, dos florais de Saint-Germain, as pessoas falam, nossa, tem muito de espiritualidade, minha mãe cita muito os 12 raios divinos, mas o que são isso? O que são esses raios, na verdade? Na verdade, são expressões de luz que chegam o tempo todo do alto, que nos permeiam, podem ser luzes visíveis, né, luz do sol, invisíveis, raio gama, ultravioleta, enfim. Essas forças, expressões divinas e criativas, elas chegam do alto, só que quando elas nos tocam, tudo depende da nossa densidade. Ela pode ter uma penetração ou não, só que nós vamos dar um tom a essas forças, certo? Então, as essências florais, elas vêm atuar nesse campo, modular nossa frequência e nos ajudar nesse caminho de transformação, caminho de saúde. Thalita, você falou a questão do preconceito, está ligada mais ao fato do desconhecimento, né, e da ignorância no fato de não conhecer o tema, né? Eu sempre falo para as pessoas, quem falou isso para você? Você já experimentou? Ou tomou de uma forma incorreta, teve uma indicação
errônea, né? Então, assim, são várias questões, porque nós somos energia. Einstein dizia, nós somos energia, a energia está em tudo, e tudo que há é energia, né? Então, como você não vai, você tem um elemento sutil, né, como o floral, que vai atuar nesse teu campo sutil e fazer o equilíbrio, né? E as pessoas não entendem muitas vezes isso, ou muitas vezes estão fechadas, né, por várias questões aí, né, que tem todo um lado oposto que não deseja, né, que muitas vezes as pessoas tenham conhecimento, né, e a gente está falando da água também, né, olha, a água é um elemento, a água é um elemento É o veículo. você, é o veículo, água é vida, né, e ele tem lá, né, você printa ali, né, a mensagem, né, da flor ali, né, de cada flor, que vai levar esse veículo para dentro do corpo da pessoa, vai reverberando no sutil e tudo, né? Então, o floral, ele não é só uma gotinha, né, em defesa ali, né? Como você falou, é muito preconceito e a questão da falta de conhecimento. Por isso que é importante esse trabalho que você faz, que a gente faz aqui no NUSP. Eu enfatizo sempre isso também com as pessoas, porque abra a mente, né? Abra a mente e saia da caixa, literalmente, né? Exatamente, É. exatamente. E, Thalita, conta pra gente essa questão que a gente estava falando aqui no nosso tema, né? Especificamente, né, o tratamento oncológico, né? Porque você comentou comigo, a gente conversou e eu busquei algumas informações, né? A respeito de um protocolo de apoio, né? A oncológico que os Florais de Saint-Germain, desenvolveu, né? Que é o IP roxo, o Gracilis e o Aloe, né? Por que essas três? Por que esse protocolo? Como que funciona? Conta pra gente um pouquinho de cada flor e qual que é o Então, objetivo. um dia eu e o Valdemar, estruturando a própria aula de fisiologia bioenergética, a gente estava querendo entender também o que essa célula de câncer, por que as nossas NK killers, que são as nossas células de defesa, elas não conseguem perceber esse crescimento descontrolado de determinadas células, que podem se transformar, né, que é a neoplasia, que podem se transformar, por exemplo, num tumor benigno, maligno, e no caso da oncologia, né, a gente está falando dos malignos mesmo, assim, esses que, quando a gente recebe um diagnóstico, tem a questão da emoção envolvida, mas por que esse nosso lado emocional tira a gente a gente cai nessa rede, né, que a gente acaba desenvolvendo um tumor. E o Valdemar começou ele trouxe um pouco que, por exemplo, pela ciência materialista, um tumor, ele acaba levando uma pessoa a óbito, principalmente porque é uma célula que acaba roubando alimentos e oxigênio de uma pessoa. Mas ele falou assim, mas espera aí, uma mulher grávida, que tem um feto do tamanho de 1 quilo, 1,5 quilo, né, que está ali, recebendo nutrientes, oxigênio, por que ele, com esse tamanho, a mulher está super vital e uma pessoa com um tumor do tamanho de um limão está sofrendo? Então, a percepção que nós tivemos, e óbvio que isso realmente precisa investigar, mas é como se fosse um corrupto, uma pessoa corrupta que está roubando tudo ali dentro, mas também, não só nutrientes ou oxigênio, mas também nossa luz, os biofótons. Tá? Então, os florais, ele vem nesse ponto de entrar, a gente entrar com os florais como reposição, tá? De ativação de biofótons, dos nossos biofótons, e as 3 essências florais que você citou, o IP roxo, o Gracilis e o Aloe, são plantas que na fitoterapia, elas são antineoplásicas, tá? Elas combatem tumores. Então, energeticamente, tá? Porque os florais, a gente não tem a parte química, a gente só tem a energia, tá? Então, por isso que a terapia floral, ela é complementar e integrativa. Aqui a gente não está querendo curar ninguém com floral, mas ele entra como um suporte de manutenção e combate, né? De apoiar mesmo a salutogênese.
Porque quando a gente fala o que é salutogênese, a gente está ali trazendo aquilo que nos permite a própria saúde, manutenção da saúde, né? Eu até anotei aqui o que está sustentando a saúde. Então, o floral ele vai ali sustentar a saúde no combate dessa doença, junto com todos os tratamentos tradicionais, tá? Então, os florais entram ali como biofótons, mas além desses pontos que eles têm na fitoterapia, cada essência floral, ela tem uma qualidade também nas emoções, tá? Então, o próprio ipê roxo, ele entra com esperança. Ele, além de vir trazer o fortalecimento do eu, ele vem trabalhar na esperança perdida. Ele é um super tônico. Então, por exemplo, para atletas de alta performance, ou qualquer atleta que vai fazer uma maratona, ou aquele funcionário que está super estressado e cansado, o ipê roxo é extremamente tônico. É um então, tônico ele vem trazer... revigorante. Exatamente, ele traz muita energia. Ele entra no protocolo com as 3 essências, porque o que é esse protocolo? A gente faz um floral com essas 3 essências florais e começa a tomar o manipulado, que é aquele preparado de 30 ml, 4 gotas de hora em hora, desde quando acorda até dormir. E vai tomando. De hora em hora. Então, é a reposição dos biofótons. Só que como o ipê roxo é extremamente tônico, ela é a única essência que traz efeitos colaterais negativos. Em excesso, ela dá insônia. Então, a gente sabe que quando a pessoa começa a desenvolver insônia, é porque o nível de energia está ultrapassando o equilíbrio. Tá? Então, a gente vai tomando. Então, essa insônia pode aparecer para uma pessoa em 3 dias, 5 dias, 15 dias. Então, até não vir a insônia, você vai tomando floral dessa maneira. Porque é reposição. Qual que é o intuito? Ajudar o corpo a que aquele tumor pare, por exemplo, de criar metástases. E foi muito interessante que, por exemplo, a gente teve um médico cubano uma vez dando uma palestra na Argentina, tinha umas 350 pessoas. Ele quis levantar, pegar o microfone para trazer um relato, inclusive o nome dele era Dr. Jesus, tenho gravado no YouTube essa palestra, esse momento dele falando. Ele tinha o pai de um grande amigo, que desenvolveu um tumor no fígado com 11 centímetros. Um mês tomando só o ipê roxo, porque na época a gente ainda não juntava o grácilis e o aloe, reduziu em um mês de 11 centímetros para 7 centímetros. Nossa, incrível. Então, assim, o que eu mais desejo, vou até colocar aqui nessa live, é ter uma pesquisa com isso. Então, quem trabalha com oncologia, quem quer fazer uma pesquisa com os florais de Saint-Germain, eu estou aberta, dou as essências e apoio totalmente essa pesquisa. Por quê? Porque a gente precisa pesquisar. Né? Sim. Então, eu enviei para você, inclusive, o banner da Eliane Locke sobre o carcinoma espinocelular, a mudança que teve nas lesões de pele, né? Com uso em 2 meses, 3 meses. Isso, eu achei interessantíssimo, eu ia chegar lá. Conta pra gente mais detalhes, porque você me mandou esse material, eu abri, eu li, mas é claro que você tem muito mais informações. Então, essa pesquisa foi realizada com os florais de Saint-Germain, especificamente algumas flores, né, no tratamento do câncer dermatológico, é isso? Isso, exatamente. Então, só que além das 3 essências, a Eliane Locke acrescentou arnica silvestre, porque era um câncer dermatológico. Então, porque a arnica silvestre, ela atua muito bem em feridas como fitoterápico. Então, a gente utiliza essa frequência vibracional ali que está na essência floral também. E o que acontece? A Eliane Locke, ela adora pesquisar. E ela tinha um contato eu não sei se era uma OBS exatamente, eu não lembro qual era o ambiente, se era hospitalar ou se era... Mas eu sei que era um sistema público de saúde. Sim. E tinha um contato com uma enfermeira. Porque no sistema público de saúde, o que acontece lá na região que ela mora, que é São Leopoldo, normalmente, essas lesões do carcinoma espinocelular, a espera por uma cirurgia demora 1 ano, mais ou menos. Meu Deus. Então, a enfermeira, lá no local, ela falava, olha,
nós temos uma oportunidade aqui, uma possibilidade de usar alguns florais, se você quiser, já que você tem que esperar 1 ano, né, a cirurgia, eles estavam doando as essências. Então, 5 pessoas só quiseram participar da pesquisa, da tá? pesquisa. E aí, a Eliane Locks, então, indicava o uso oral e também o spray, um spray para borrifar na lesão. Então, ela foi tirando as fotos, né, desde o início do tratamento e foi trazendo a evolução. Então, os tumores fechavam, as lesões se fechavam em 1 mês, 60 dias, as mais difíceis, 90 dias. E foi incrível isso. E aí eu vou complementar com você o que aconteceu com meu pai. Eu cheguei a comentar com você que meu pai apareceu com carcinoma. Eu só vou repetir aqui, desculpa, tem uma pessoa que é Gisele, desculpa interromper, enfim, ela está pedindo aqui, ó, que você poderia repetir as essências do protocolo. Isso. Do protocolo são 3, que é o IP roxo, a essência gracilis e a essência aloe. Tá? Então, são 3 essências que a gente faz o protocolo de uso de 4 em 4 horas. Lembrando que a partir do momento que a pessoa tem insônia, aí ela vai parar de tomar de 4 gotas de hora em hora e ela vai passar a tomar de uma maneira tradicional, que é 8 gotas 2 vezes ao dia ou 4 gotas 4 vezes ao dia, tá? Obrigada. Okay? Tem muita gente aqui falando aqui que assim, que é prova viva do uso dos florais de Saint-Germain, né? Pessoas aqui realmente, assim tomei vários, a Piper, né, para coluna, cirurgias, impressionante como melhorou, né? Tudo isso, né? Ambientes tóxicos no trabalho, realmente, né? Desalinham com qualquer pessoa, né? Muito bacana. Depois eu gostaria muito, né? A gente gostaria que as pessoas tivessem perguntas, já fossem fazendo aqui, e na medida que a gente vai falando, a Thalita vê o tempo dela e a gente responde, né? Tá bom? Isso. Vai ficar gravado, isso mesmo. A Ana Monteiro, a nossa coordenadora do NUSP, está dizendo, essa live vai ficar gravada, isso mesmo. Beijinho. Mas conta pra gente o caso do seu pai, porque cuidados aqui. Mas só para complementar, porque algumas pessoas estão pegando o protocolo, mas o que eu faço também? Além da fórmula do protocolo, eu faço porque isso é um olhar mais para a matéria. Eu faço um outro floral. Sim. Pensando no campo emocional daquela pessoa e por que naquele local, que é a porta aberta daquela pessoa. Você que trabalha com medicina tradicional chinesa, Fernanda, você sabe que dependendo do local, a gente tem algo ali nos trazendo como informação, porque os sintomas, eles nos trazem uma informação. Então, se é, por exemplo, um câncer de pulmão, eu tenho que ter um olhar para tristeza, exatamente. Certo? Então, as emoções estão ali, né? Isso. Ligadas a determinados órgãos, né? A medicina chinesa tem esse olhar, né? Exatamente. Isso. Então, por quê? Então, nos florais de Saint-Germain, a gente faz esse paralelo. Então, tem um outro frasco de floral, por que naquele local, tá? Então, a gente vai. Então, câncer de mama, eu vou colocar o pectus, tá? Que é quando aquela pessoa guarda todas as emoções no peito. Então, a gente tem essas essências que a gente vai fazendo um paralelo dependendo do local. Tá? Exato. E o paralelo também com a flor, né? Como o Dr. Bach, né? Na verdade, né? Isso. Você tem a flor que tem aquele print da emoção, né? Tem. Cada essência floral, cada planta, ela tá, quando tem o desenvolvimento dela. Isso. Quando tem o desenvolvimento dela na natureza, são características que ela desenvolve que a gente faz esse paralelo com o ser humano, comportamento, exatamente. Tá? Exato. Mas voltando agora com o meu pai. Meu pai, depois dessa pesquisa da Eliane, ele veio um dia, era janeiro, acho que 2019, ele apareceu com uma lesão no braço. Eu falei, pai, o que é? Ele mostrou, eu olhei aquela lesão e eu falei, pai, isso é carcinoma. Ele falou, meu pai, antes ele não acreditava muito em floral.
tá? Eu dava qualquer floral para ele, como a base do estoque é conhaque, ele tomava que nem um shot de conhaque. Eu morria de rir com meu pai. Pelo menos ele tomava, né? Mas ok. Aí ele apareceu com essa lesão. Falou assim, pai, agora eu vou te dar um floral, você vai tomar certinho. Então, mas pensando meu pai como era meu pai, entendeu? O que que eu fiz? Eu juntei todos os estoques, que são as 4 essências, em um frasco maior. Então, pus 10 ml de estoque. Não fiz o manipulado para o meu pai. Do hiperroxo, do grácilis, do aloe e do arnica silvestre. E falei, pai, você vai diluir na água e tomar todos os dias, 2 gotas, 2 vezes ao dia diluído na água, e vai pingar na lesão também. E ela estava rígida e dolorida. Com 3 dias, ele falou, parou de doer, ela não está mais tão rígida. Eu tenho as fotos, eu fui tirando as fotos da lesão dele. Com 1 mês, você já vê outro tipo já da pele, já estava diferente. E com 60 dias você fala assim, não acredito. Só que com 60 dias, a foto dos 60 dias é 10 dias depois da biópsia, tá? Então, na biópsia saiu carcinoma espinocelular mesmo, estava certa. Meu olho ali, né, bateu o que era, e com 60 dias ele fez, aí eu tirei a foto e depois ele foi fazer a cirurgia logo depois, acho que 1 mês depois. Na cirurgia, quando colheram o material, não deu mais carcinoma, mas eu falei, é que na biópsia, né, como a biópsia também foi profunda, já tiraram aquele olhinho, já tiraram ali a raiz, e eu falei, gente, que incrível, sabe? Incrível. Por isso que eu falo, a gente tem que pesquisar, só que eu fico assim pedindo, implorando para as pessoas quererem pesquisar, eu não consigo ninguém para pesquisar. Aí tem aquelas questões todas que a gente sabe, né, de muitos interesses, né, e muitas barreiras que a gente ainda enfrenta, né, muitas pesquisas ainda tímidas, né, mas acho que é uma questão de tempo, né, Thalita? Tem uma pessoa aqui perguntando, acho que é chefe Márcia Wendel, ela fala aqui, você falou sobre câncer de pulmão, eu gostaria de saber uma fórmula, né, para tosse e sinusite crônica. Então, aí eu acho que é mais fácil, porque assim, são fórmulas bem específicas. Pulmão, por exemplo, a essência que eu trabalho é melissa, tá? E o melissa é o Lipia alba, ele é muito utilizado na fitoterapia, por exemplo, para ansiedade. E foi muito interessante que eu acabei trabalhando com ele, o próprio melissa, você que entende, por exemplo, de medicina tradicional chinesa, eu achei bem interessante isso. Eu fui fazer o curso do Ryodorako, tá? E aí, porque eu queria aprender, inclusive, para pesquisas. Fui fazer o curso para entender os pontos, né, de acupuntura. E quando o professor citou o ponto do pulmão, já que a gente está falando de pulmão, ele falou rinite. Rinite. E eu com uma dificuldade de resolver a rinite do meu filho, né? Eu falo, santo de casa. Não faz milagre. Não faz milagre. Eu falo assim, gente, mas como que eu vou? Eu não conseguia resolver essa rinite dele. Meu filho é atleta de alta performance, tem 15 anos, novinho, tem que dar conta da escola, dos treinos, né, que são muito puxados no Centro Olímpico. E eu falando, não conseguia resolver. Fui levar ele fazer 200 mil exames de alergia, de pele, de sangue, porque eu tinha um alergista que fazia uma vacina homeopática, e ele olhou os exames e falou assim, não tem nada aqui, eu não tenho o que fazer, porque não sai nenhum resultado de alergia do seu filho, então não tenho o que fazer. Eu falei, meu Deus, e o nariz dele não parava. E quando eu escutei o professor falando desse ponto, né, do pulmão, na hora me veio melissa, porque o melissa ele trabalha entusiasmo pela vida, alegria, ansiedade, o ponto do angústia, pulmão, né? Não, tudo isso. Aí eu falei, vou fazer o quê? Peguei o melissa e comecei a pingar na água que meu filho leva para a escola. Menina, parou. Eu resolvi a rinite do meu filho. Sim, você tratou a base, né, da emoção, né? Mas eu demorei tanto para chegar ali naquele ponto, e foi tudo graças a esses insights. Como é importante a gente estudar, seguir estudando, nada é por acaso, né, Thalita? A doutora Amanda Frade, que é uma das nossas conselheiras do NUSP, ela pergunta
ela gostaria de saber se no sistema dos florais de Saint-Germain teria um floral energético, ou, por exemplo, ou com emergencial, né? Como, por exemplo, o Rescue nos florais de Bar, o Buquê Nove Flores nos florais de Minas. Eu sei que tem, mas vou deixar você responder aí o nome do floral, né? O emergencial. É o emergencial. Nos florais de Saint-Germain nós temos, ele tem um enfoque realmente, eu falo que é para que todas aquelas situações, quando você sai do seu equilíbrio, do seu centramento, você leva um susto, ou você tem um acidente, ou alguém te surpreende com uma fala. Então, assim, o emergencial dos florais de Saint-Germain, ele tem várias essências que foram citadas aqui, como vários, porque quando a gente toma um susto, ou tem um acidente, ou vai passar por uma cirurgia, ou passou por uma cirurgia, nós sofremos desalinhamentos energéticos, físico, etérico, emocional, mental. Então, dentro do nosso emergencial, tem o Varus, que alinha todos os corpos, tem a Arnica silvestre, que ele vem trabalhar na autocura, tem incenso, que eleva o padrão vibratório, tem goiaba, que atua nos medos, certo? Então tem várias, e tem as essências principais de proteção, o alho, que trabalha a vitalidade, e também quem passou por algum vampirismo energético, por exemplo. Então, essências de proteção, ela é muito completa, o emergencial. São 11 essências florais dentro do emergencial dos florais de Saint-Germain. Florais de Saint-Germain. E tem aqui também uma pessoa aqui, Tarciana, ela diz, floral para encontrar o propósito, né? Nos florais de Bar, a gente conhece bastante qual que é um próximo a esse, Thalita, encontrar propósitos, a pessoa que precisa, né? A gente está indo pelos caminhos, mas vamos responder aqui, né? O que o pessoal está perguntando também. Né? Isso, alguém já trouxe aqui a dica do Pau Brasil. Já falou. Né? Então, isso, dentro dos florais de Saint-Germain, o que acontece? Todos nós nascemos como sementes, certo? E com potencialidades, que elas podem estar latentes ou elas podem estar adormecidas. Então, muitas vezes, a gente não reconhece essas potencialidades ou essas qualidades, esses talentos natos que estão dentro de nós. Então, o Pau Brasil, ele vem facilitar essa nossa conexão com essas qualidades e potencialidades. E tudo isso está alinhado com propósito. Tá? Então, quando você começa a se conectar com aquilo que você realmente gosta, ama, reconhecer as suas qualidades, porque a maioria das pessoas tem, como seres humanos, a gente só olha o que a gente não gosta, a gente só olha para os nossos defeitos, e você fica reforçando algo que não é interessante, porque a partir do momento que você reforça um ponto negativo seu, eu sou, sei lá, preguiçosa, né? Então, você está dando força para o teu lado negativo. Você não está te ajudando o teu campo, suas células a atuarem de outra maneira. Então, por isso que eu também brinco que eu sou a louca do eu sou. Então eu falo, eu sou luz, eu sou cura, eu sou ação. É interessante que, por exemplo, às vezes, aqui em casa eu faço muito isso para o meu filho, ele queria um pouco mais de foco na escola, eu ponho no floral dele, eu faço o floral, que é o floral do estudante, ponho, eu sou o foco e atenção, eu sou a ressurreição e a vida do meu foco e atenção em sala de aula. Eu utilizo todas eu me aproprio de todas essas forças que nós temos no universo para direcionar uma intenção e uma energia. Pois é, nós temos tudo isso dentro de nós, nós somos natureza, a natureza está aí ao nosso redor, e a gente ainda, muitas vezes, né, duvida, né? Como se nós fôssemos seres totalmente apartados do restante da natureza que está ao nosso redor, né? Olha, a doutora Amanda já está falando aqui, olha, vamos fazer pesquisa nessa área, Thalita, conte comigo. A doutora Amanda é farmacêutica, ela tem doutorado ela também tem em várias formações na área de ciências, então depois vamos falar, que ela é nossa conselheira aqui, ó, já temos uma pessoa aqui. Olha, tem uma pessoa falando aqui, né, Luque Roga, astróloga. Ela falou assim que eu uso emergencial para tudo, até para dor de cabeça. Eu também. Também. Dor de cabeça eu já vou com emergencial, né? Porque é um desequilíbrio, né? Então as pessoas pensam que o emergencial é só para susto, não.
como você falou, se tem algo que está desequilibrando, se você já está fora do teu equilíbrio, né, e precisa ali, né, de um suporte, os florais emergenciais ajudam principalmente nesse aspecto, né? Que ótimo. Deixa eu ver as perguntas aqui das pessoas, quem está aqui. Eu deixei o meu e-mail para aquela questão específica sobre a sinusite crônica, tá? Então, quem precisar perguntar qualquer fórmula específica, pode me escrever que eu passo. Que bom, olha, a Márcia, chefe Márcia, falou que ela é muito grata à existência da Neide Margonari por ter desenvolvido os florais de Saint-Germain, né? A minha gratidão eterna, bacana, né? A doutora Ana Monteiro comentou aqui sobre o prêmio Nobel, aqui explicando cientificamente como tudo isso funciona, né? Que bacana. Tem o prêmio Nobel. Detalhe aqui pra gente, Ana. Em que ano foi? Você tá, a Thalita você tem essa informação mais atualizada. Muito bom, porque eu acredito que a explicação específica está relacionada com os biofótons, certo? Sim. E então a gente precisa realmente pesquisar, e eu quero muito apoiar a pesquisa. Nossa. Sim, porque inclusive para essa expansão da terapia floral, né? Eu atuo também com florais, eu tomo florais desde 1995, comentei com você, e as pessoas na pergunta ficam assim, ai, nossa, você toma tantos anos porque não funciona? Eu falei, não, é porque é um estilo de vida que eu adotei. É uma ferramenta de suporte, porque quem está 100% equilibrado hoje no planeta Terra, né? E é um processo de autoconhecimento. Eu falo que o floral você pode trabalhar para atuar em questões pontuais, ou de repente você vai fazer um autoconhecimento profundo aí que leva anos, né? Nós somos seres complexos, né? Mas nesse tempo todo, depois que eu comecei a me profissionalizar em 2017 para 2018, a gente vai vendo tantos relatos maravilhosos, né, Thalita, de pessoas que tiveram experiências tão interessantes, desde aquelas questões mais simples até questões mais complexas, de relacionamento, né? De pessoas que não, eu tenho tantos casos de pessoas que não conseguiam se posicionar, falar não, sofriam com isso, e hoje você consegue ver, eu vejo essas pessoas assim, seguras, né? Elas conseguem falar não, elas conseguem colocar limites. Então, assim, são coisas tão simples, né? E até questões mais complexas, como no apoio e suporte do tratamento de câncer. Então, floral, né, é uma ferramenta preciosa, né, que o Dr. Bach, o pioneiro aí, né, criou, né, para a humanidade, foi um presente, né, e aí depois todos esses outros sistemas maravilhosos, como Saint-Germain e outros sistemas foram nascendo, né, também todos com intuição, né, porque nada é por acaso, né. Nada. E eu falo, todos os sistemas florais, cada um, ele tem uma nuance, ele tem uma força, um direcionamento. Sim. Então, eu acho muito importante, assim, as pessoas conhecerem o sistema, quem sintonizou, essas histórias, porque às vezes, para cada paciente, o cliente, vai ter aquela nuance que vai vir. Sim. Então, eu falo, tudo... são qualidades, potencialidades diferentes. Exato. Eu acho que o jardim de Deus não tem cercas, né? Olha, que lindo. E eu acho importante isso que você falou, né, Thalita? Porque, assim, muitas pessoas que estão aqui, tem muitos terapeutas também, né? Aí, muitas vezes as pessoas perguntam, qual sistema eu escolho? Aquele que você sintonizar. E eu acho importante o que você acabou de falar. Não somente sintonizar, mas eu busco também pesquisas, eu busco ciência também, né? Não simplesmente ficar só no superficial. Quem está por trás, né, do sistema, né? Quem são as pessoas? Estudar, né, a origem, como a gente está contando aqui hoje, um pouquinho só, né, da história incrível aí da Neide Margonari, junto com você nesse processo do Florais de Saint-Germain. Então é importante, né? Você está tomando floral, as pessoas, né,
não tem muitas vezes essa noção da importância de você ter consciência do que você está tomando, o que você quer trabalhar em você e o que você está tomando. É uma parceria com o terapeuta e também com o sistema que você escolheu. Né? Exatamente. A gente vai norteando. Eu adoro assim, me aprofundar com as essências, ter esse olhar de saúde, e é muito particular, né, o que cada um sente. Eu falo que esse universo inteiro, minha gata querendo atenção aqui, agora eu tô dando uma live, eu não posso te dar atenção. Mas o que cada um sente é muito particular. Então, eu estou vendo muitas pessoas trazendo aí questões perguntando. Alguém perguntou, por exemplo, sobre nódulo na tireoide. Isso eu coloquei aqui. Você disse sobre melissa, pulmão, e isso combinou com o que eu penso. Pode me ajudar? Foi a Érica Lopes que está perguntando aqui. Então, mas eu não sei do que ela está falando. Ela perguntou aqui. Então, pode ajudar. O melissa com todos os outros. Então, nódulo da tireoide é outra questão, tá? Então, aqui, essa região da garganta é o nosso poder, o nosso verbo, mas também frustrações. Algo que você engoliu, né? Engoliu algum sapo aí, algo que você queria colocar para fora. Então, tem que olhar de onde que vem essa frustração. Mas tem essências florais que podem ajudar, mas sempre lembrando os tratamentos tradicionais, tá? Os florais, eles vêm ali como uma promoção dessa salutogênese, tá? Então, é esse ponto. Exato. Mas tem sim, porque tem floral. Como ajuda, na verdade, assim, os florais eles vão ajudar a tratar as questões emocionais que estão por trás dos nódulos na tireoide, porque não é um medicamento que você vai tomar para os nódulos. Você vai tomar, como a Thalita falou agora, o que está por trás? Frustrações, né? Engolir sapo, não se expressar, né? Então, os florais vão ajudar nisso. Então, se você trata a causa, né? Você vai nas camadas, você vai tratando a causa, a raiz, você vai puxando o fio da meada. Chega no problema, né? Exatamente. Maravilha. A doutora Ana Monteiro está dizendo aqui que quando unimos os conhecimentos da física quântica, temos a base de como as terapias funcionam. É incrível, né? Tá aí, né? É incrível mesmo, né? Aqui também a Vera Barral tem ótimos resultados com florais de Bach e Saint-Germain, né? Garganta, o pessoal está falando aqui, né? Entenda, né? O pessoal está perguntando aqui. Thalita, essa questão tem gente aqui comentando que usa floral de Bach e Saint-Germain. Como que na tua visão, né, Thalita, esse uso, não sei se é até meio antiético eu te perguntar isso, mas como que você vê? Não é antiético, não imagina. Sistemas juntos, por exemplo, no mesmo frasco você colocar Bach e Saint-Germain, por exemplo. Então, nós temos inúmeros terapeutas florais que mesclam sistemas florais, não só esses dois, às vezes mesclam outros, né? E com muito sucesso. Então, assim, com muito resultado. O que a minha mãe falava? Minha mãe falava assim, olha, se quer trabalhar com Bach e Saint-Germain, por exemplo, ela fala, cada um tem uma frequência vibracional. Para respeitar essa frequência, faz 2 frascos. E pode tomar ao mesmo tempo, 8 gotas de um, 8 gotas do outro, ou 4 gotas 4 vezes ao dia de cada um, tá? Então, ó lá, algumas pessoas vão falar como que a Vera tá falando que usa simultaneamente Bach e Saint-Germain, mas em frascos separados. Porque a gente respeita a frequência vibracional. Nós, dos florais de Saint-Germain, por exemplo, nós seguimos muito o legado do Dr. Bach, os escritos dele para nós são assim, a Bíblia, né? Todas as essências, elas são feitas de plantas que estão na mata, a gente não tem plantação, nem nada, então é aquilo da planta tá lá, vivenciando o seu desenvolvimento, e o envase é feito de 2 em 2, a gente não utiliza energia elétrica, gravidade, né? Então, e pressão de ar. Então, para não ter interferência da energia elétrica nesse processo. Então, assim, é um cuidado com a vibração que está na natureza para
sabe, a atuação nesse campo. Que lindo. Então, é muito Que lindo, interessante. Thalita, porque tem outro fator também que é muito importante, né? Que parece irrelevante, mas não é. Por exemplo, as flores que compõem os florais do Dr. Bach, elas são flores silvestres que nascem lá no Reino Unido, é um outro solo, né? É um outro clima, né? E a gente tem as flores brasileiras aqui também, em outro solo, outro clima, outra energia, né? Outro sol. Né? Exato, aqui o nosso meio ambiente aqui é de um jeito, né? O nosso bioma, né? Lá na Inglaterra, País de Gales é outro, você tem a luz do sol, né? Então, por exemplo, o Mimulus, né? Você deve ter, claro, o Florais de São Germain deve ter algum semelhante, mas, por exemplo, o Mimulus, É que nem ele é o cultivo dele, a energia dele é diferente do respectivo no sistema Saint-Germain e outros, né? a gente pode falar mesmo do Crab Apple de Bach, que é a maçã, não é? Exato. Que é a nossa maçã. Então, assim, é a mesma planta, mas a atuação é diferente. Exato. E é interessante, né, ter compartilhado, estou aqui falando com uma autoridade no assunto. Você sabe que eu tem pessoas que eu atendo que já me relataram sentir diferença. Eu também trabalho muito com os florais de Minas, né? E tem pessoas que me dizem resultados assim muito interessantes, que preferem, se sentem de uma forma diferente, por exemplo, ao tomar o Rescue, do Dr. Bach, e ao tomar, por exemplo, um floral emergencial, o buquê 5, 9 flores dos florais de Minas, por exemplo, né? Tem pessoa que fala assim, eu não sei, não sei, isso aqui eu sinto que reverbera mais em mim, eu sinto mais efeito. Isso acontece comigo também, engraçado. Olha lá. Né? Eu sou uma adepta do Rescue. Sim, então cada um tem que imediato sentir. Do Rescue. Exatamente, cada um tem que sentir essa sintonia, essa coerência, certo? Porque vai trazer uma coerência. Eu falo, gente, que as flores, ela tem uma harmonia ali, uma frequência harmônica que vai trabalhar nessa nossa harmonia. Então, são qualidades tão sutis e a gente vai realmente, dependendo do sistema, tendo uma coerência, uma sintonia maior. E eu acho que isso é natural e isso tem que ser respeitado. Eu não sou... não é antiético falar, nada disso. E nem ficar na caixinha, né? Exatamente. Sair da caixa, né? Olha, a Gisele também está participando bastante aqui. Ela falou que ela usa jasmim de Madagascar por questões de engolir coisas que não consegue se expressar. E ela estava com o início de Hashimoto. Após 3 meses de uso e o acompanhamento médico, né? Ela teve resultados positivos, né? Olha que interessante. Isso. Então, que também tratou a emoção, né? Não basta só. Exato. Não, a gente tem que ter esse olhar do que. Porque, assim, tudo aqui na Terra, ele começa num campo mais sutil. E depois vem materializando. Isso, até mesmo uma vela. Ele já foi ideia de alguém. Foi ideia. Então, aquilo veio do alto, dessa inspiração, dessa ideia, e vai materializar. E a mesma coisa com as doenças. Certo? Então, quando já materializou, se a gente não tiver um olhar ali, que porta foi essa que eu abri, certo? Exato. Você falou algo assim muito importante, né? Os florais, né, muitas vezes para as pessoas que querem entender um pouquinho mais, eles abrem portas. Exato. Não então, nós vamos. Na verdade, o que eu falo? Tudo está dentro de nós, certo? Então, nós temos os recursos internos que estão ali, despertos ou não. Tudo está dentro de nós. É interessante isso, porque uma vez eu passei por uma situação emocional muito forte, que eu saí buscando ajuda para todos os lados, mas aí eu percebi que eu tinha que bater a mão no meu peito e estava tudo aqui dentro. Tudo, né? Tudo aqui dentro. E eu peguei o livro de Ouro de Saint-Germain, comecei a ler. E aí eu fui, sabe, dentro me edificando e fazendo as afirmações
Gente, foi uma transformação, assim, incrível, e como as essências florais vão dando essa sustentação, porque você vai despertando recursos internos para esses enfrentamentos. Exato. Eu falo Tá? também que os florais, eles podem ser semelhantes, por exemplo, a uma vacina, no sentido de melhorar a tua imunidade emocional. Porque, por exemplo, eu percebo em mim, eu tomei muitos anos latte, porque teve uma época, quando eu fiz a minha transição de carreira, eu trabalhei muitos anos no mercado financeiro, no corporativo, mas eu não estava feliz, só que eu não acreditava que eu poderia ser terapeuta. Comecei a fazer meus pós-graduação em naturopatia, falei, o que eu estou fazendo aqui? Isso não vai dar certo. Eu tinha uma baixa estima gigantesca, né? E eu tomei o latte muito do Dr. Bar naquela época, e eu senti realmente, com o tempo, sem eu perceber, eu estava atuando. Eu falei, olha, né? Só que depois de algum tempo, por exemplo, em alguns momentos, você pode sentir também, será que eu vou conseguir fazer? Não é que você nunca mais, tomei o floral, nunca mais eu vou ter esse mesmo sentimento de não de baixa autoestima, né? De não ter confiança. Só que é diferente, né, Thalita? Hoje, quando eu tenho esse sentimento, eu sinto isso, opa, isso aqui, por que eu estou sentindo isso? Então, você vai elevando a tua imunidade, assim, entre aspas, né? Você já é diferente do que eu era lá em 2018. Então, hoje eu já consigo entender e trabalhar a questão. É o autoconhecimento. Isso, exatamente, autoconhecimento e consciência. Porque o que acontece? Isso, consciência, nós vamos elevando, trazendo a nossa consciência para o momento presente, percebendo esses pensamentos, como que a gente pode falar a palavra disfuncionais, certo? Automáticos e disfuncionais. Porque o que acontece? Isso que você trouxe é muito interessante. Nós temos alguns gatilhos que estão conectados a feridas emocionais que podem ter acontecido lá na primeira infância. Isso está no nosso inconsciente. E aí, dependendo do que acontece hoje em dia, no nosso dia a dia, vem os gatilhos que disparam reações. Então, eu vou ser instintiva, reativa, porque aquele ponto está pegando naquela minha ferida que estava lá atrás, seja uma rejeição, seja um abandono, humilhação, traição, são essas feridas que ficam, né, ali no nosso inconsciente. E quando isso emerge em algo que está acontecendo agora, no meu momento atual, vem com muita força. E os florais, conforme você vai tomando, você começa primeiro a se perceber antes de reagir. Exatamente. Primeiro você começa a se perceber sentindo. Depois, você percebe. Às vezes você reage, depois você, olha, eu fiz isso, nossa, mas eu acho que eu devia ter agido. E aí, na outra vez, você já não faz mais, você puxa a consciência e você maneja aquilo que você está passando de uma maneira diferente. Exato, eu uso tanto essa palavra, Thalita. Os florais ajudam as pessoas a manejar as suas emoções. Exato. Tipo um guia, né, que você tem ali, né? Você tem lá um guia que vai te mostrando os caminhos, né? Mas só experimentando, né? Eu falo para todo mundo. Experimentando. Quem estiver aqui presente, que tem intenção de ser terapeuta, de trabalhar, primeiro tem que fazer o cura-te a ti mesmo, como falava o Dr. Bar, né? Tem que experimentar, tem que usar floral, tem que tomar floral, tem que viver floral, experienciar. E depois, né? E aí começa esse caminho maravilhoso, né? Eu sou apaixonada, eu falo que né? Eu atuo com as práticas integrativas, medicina tradicional chinesa, mas eu não tenho, eu deixo isso muito claro. O meu carro-chefe, a minha terapia queridinha, o que eu amo de paixão, de estudar, de me dedicar e de me sentir entusiasmada é a terapia floral. Né? É a terapia floral que mais me enche de alegria de falar, porque é um prazer gigante estar hoje aqui com você. E de pena que a gente já está aqui avançando no tempo, né? Eu vou deixar aqui, né? A live vai ficar salva, então depois assistam de novo, que tem muito conteúdo aqui, né? Thalita, conta pra gente, você tá, bom, nós parceiros no USP em Florais de Saint-Germain,
nós fizemos um convite, a Thalita está com um curso em andamento aí, né? Começou ontem, Sim. amanhã é dia 29. Fala um pouquinho para a gente, Thalita, e já dá uma prévia aí do que vem pela frente, tá? Porque você já me contou, eu sei que tem coisas bacanas, cursos muito legais, vivências, né? Conta pra gente o que tem aí, o que tá vindo. Normalmente, no primeiro semestre de cada ano, nós damos os cursos básicos, intensivos, fisiologia bioenergética, são os cursos assim que são mais estruturais dentro dos Florais Saint-Germain, certo? Que trazem um conhecimento básico, mas também profundo sobre os Florais Saint-Germain. E segundo semestre, normalmente, a gente acaba aprofundando. Então, o Valdemar, ele tem os cursos dos órgãos, ele traz a fisiologia humana, porque muitos terapeutas não conhecem a fisiologia humana, né? Porque às vezes são de outras áreas que fizeram mudança de carreira, então tem curso dos intestinos, do pulmão, do cérebro, e ele aprofunda com a fisiologia bioenergética e também eu trago os Florais Saint-Germain. Esses cursos eles vão acontecendo durante o ano. Esse curso que eu estou dando agora é o curso workshop prático, para trazer mais segurança para aqueles terapeutas que ainda estão iniciando, que têm certa insegurança. Mas, 2026, nós vamos ter o segundo congresso dos Florais Saint-Germain. É um congresso... Então, a gente está terminando... Vai ser em São Paulo, mas a gente ainda não tem um local específico, tá? Normalmente, a gente faz um dia de palestras. Na verdade, assim, o primeiro que aconteceu foram 3 dias de palestras e 3 dias de oficinas. Ele foi muito intenso. Esse segundo congresso, a gente vai fazer 1 dia de palestras e 2 dias de oficinas. Mas são oficinas de 2 horas para vivenciar os Florais Saint-Germain. Por exemplo, para quem não conhece ainda, vai pegar os temas que interessam. Por exemplo, a gente tem a Ana Paula, que ela trabalha com culinária e as PANC, né, que são as plantas alimentícias não convencionais. E dentro dos Florais Saint-Germain nós temos 45 PANC. Uau. Então ela vai preparar geleias, comidas, tá? Então, por exemplo, é muito interessante. A Eliane Locks, que é especialista em prosperidade, tá? Ela vai trazer as essências florais para essa parte financeira. Tá? Então tem a fórmula dos endividados. É muito interessante. Muito interessante. A Ana Luíse, por exemplo, trabalha sons. A Maísa, medicina tradicional chinesa também, os Florais de Saint-Germain. Então, cada um dentro, cada professor, porque nós temos os professores oficiais dos Florais de Saint-Germain. Então, dentro da expertise, conhecimento de cada um, eles vêm trazer as vivências. Interessante, tá? Então, você vai vivenciar o tema. É muito legal. É dinâmico. Fernanda, pessoalmente, e o NUSP, com certeza, estará apoiando esse evento aí, nesse congresso. Vamos estar lá, com certeza. Isso, já pode contar com a gente, viu? E a gente quer deixar aqui um convite, né, para as pessoas que estão aqui nessa live, né, para quem ainda não segue o NUSP, seguir nosso grupo aqui, como eu falei no início. Nós somos um grupo disruptivo, um movimento que tem como objetivo esse, trazer gente com conteúdo, né, trazer pessoas profissionais altamente qualificados. Nós temos já outros parceiros, como o Dr. Francisco de Biasi, a doutora Rosângela Arde, o Florais de Minas, vários, agora, né, recentemente, os Florais de Saint-Germain, todos sempre com esse objetivo de trazer ciência, de trazer conhecimento, de quebrar paradigmas, né? E trazer conhecimento para as pessoas, e ser um local também onde as pessoas possam trocar, compartilhar, né? A gente tem o nosso grupo no WhatsApp, que não é um grupo que fica mandando mensagem toda hora. Quem depois tiver interesse é só chamar a gente aqui no inbox. A gente inclui, porque lá é lá que a gente faz muitos comunicados, né? Por exemplo, como alguns cursos que os nossos parceiros oferecem descontos, né? Então é lá que essas informações acontecem. Então, quem não segue o NUSP, nos sigam, porque todas as terças-feiras, às 19 horas, e em outros horários esporádicos também a gente comunica,
a gente sempre traz pessoas com conteúdo aqui para bater esse papo gostoso aqui, né? Então, esse é o convite que eu faço. Também convido vocês, quem estiver aqui também, a seguir, a me seguirem também nas redes sociais, Fernanda Ornelas Naturopata, e a Holistia Saúde Integral, que é o meu espaço terapêutico aqui em São Paulo. E, Thalita, infelizmente, suas palavras finais aqui de hoje, porque nós vamos fazer várias outras, inclusive o Dr. Valdemar vai ter que voltar, porque eu já falei com ele, que o tema sobre própolis, sobre a vida das abelhas, aquilo chamou muita atenção, muitas pessoas depois nos procuraram para querer mais informações, e então a gente vai, não é repetir, é trazer uma live só 1 hora, não dá para a gente trazer tudo, né? Mas é muito bom, demais, né? As dúvidas, tudo que vão trazendo. Bom, para mim é só uma felicidade em conhecer um grupo e fazer parte de um grupo como o NUSP, de alta frequência vibracional, é isso que eu posso falar. Não, é uma felicidade porque, assim, a gente está aqui nesse processo de evolução, como seres, como humanidade, com um olhar de alma para alma, e é isso que eu sinto, cada um dentro, né, do seu próprio processo, mas estendendo o braço. E é uma felicidade, assim, receber esse convite e poder estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento, informação sobre os florais de Saint-Germain. Olha, eu agradeço a recepção calorosa que nós tivemos hoje aqui, a participação de todos vocês que estão aqui nos assistindo. Com certeza, quanta gente bacana, gente bonita, gente com conteúdo, gente que quer aprender, trocar, compartilhar, né, Thalita? É isso mesmo. Isso, exatamente. Gratidão, viu? E muito fica aqui obrigada, meu amor e meu carinho. Obrigada, pessoal. Então tá aí, nossos recados foram dados. Fiquem com a gente, sigam Florais de Saint-Germain, fiquem atentos aí em relação aos cursos, olha quanta coisa boa aí, 2026, e tem coisa boa chegando aí, a gente vai comunicando aí nas nossas parcerias, descontos, né, que a Thalita, né, depois pode conversar, né? Não, pode deixar. Tá bom, gente? Muito obrigada, Thalita, um grande abraço, um prazer gigante, tá? E vamos falando aí. Um abraço, doutor Valdemar, né, a família toda aí. Muito obrigada, viu? Um abraço a todos, gente. Boa noite. Tchau, tchau.